13 de abril de 1943, 9h22 da manhã, Pearl Harbor. O almirante Chester Nimitz está segurando mensagem decifrada que o deixa paralisado por razões que ninguém ao redor consegue entender completamente. A mensagem contém itinerário completo de Isoroku Yamamoto, comandante-em-chefe da Frota Combinada Japonesa, arquiteto de Pearl Harbor, maior cérebro estratégico que Japão possui. Horários exatos, tipo de aeronave, rota precisa, até minuto de chegada. É oportunidade que não deveria existir. Erro de segurança tão grosseiro que parece armadilha. Mas analistas de inteligência confirmam que código é autêntico, mensagem é real. Yamamoto realmente estará voando sobre Bougainville em 5 dias. Vulnerável, mortal. E Nimitz enfrenta a decisão que mudará a guerra de maneira que não pode prever completamente. Ele pode ordenar interceptação, missão de mais de 1.000 quilômetros através de território inimigo para matar um homem. Mas fazer isso revelará quase certamente que Estados Unidos decifrou códigos japoneses, vantagem de inteligência que venceu Midway, está vencendo guerra submarina, e permite antecipar movimentos inimigos em todo o Pacífico. Perder essa vantagem pode custar dezenas de milhares de vidas americanas, mas permitir que Yamamoto viva para planejar defesas de Filipinas, Iwo Jima, Okinawa, possivelmente invasão do próprio Japão, isso também custará dezenas de milhares de vidas. É matemática impossível onde ambas opções têm preço medido em sangue, onde não há resposta certa, apenas apostas sobre qual escolha matará menos americanos nos próximos 2 anos de guerra. Se você quer entender como decisão de assassinar um homem envolveu mais risco estratégico que qualquer batalha, inscreva-se no canal agora. Estamos com a meta de chegar a 1.000 inscritos, e seu apoio é extremamente importante para continuarmos trazendo histórias como essa. Porque o que está prestes a acontecer provará que às vezes, em guerra, matar pessoa certa vale mais que vencer 1.000 batalhas, mas apenas se conseguir matar sem revelar como soube onde encontrá-la. Isoroku Yamamoto nasceu em 1884, filho de samurai, em era onde samurais estavam se tornando anacronismo. Entrou na Marinha Imperial quando o Japão ainda aprendia guerra naval moderna. Sobreviveu à Batalha de Tsushima em 1905, perdendo 2 dedos de mão esquerda em explosão. Mas o que o tornou diferente de qualquer outro oficial japonês não foi coragem em combate. Foi o que aconteceu entre 1919 e 1928. Ele estudou em Harvard entre 1919 e 1921. Serviu como adido naval em Washington entre 1926 e 1928. Falava inglês fluentemente, viajou extensivamente pelos Estados Unidos, visitou fábricas, conversou com industriais, observou capacidade produtiva americana com atenção de estrategista que entende que guerras modernas são vencidas por economia tanto quanto por batalhas. E chegou à conclusão que aterrorizava a liderança japonesa quando expressada. O Japão não poderia vencer guerra prolongada contra Estados Unidos. Não era questão de coragem, disciplina ou espírito de samurai. Era matemática industrial pura. Estados Unidos produziam mais aço, mais petróleo, mais aeronaves, mais navios do que Japão poderia imaginar igualar. Se guerra se tornasse competição de atrito, Japão perderia inevitavelmente. Yamamoto documentou essa conclusão em relatórios oficiais, expressou em conversas privadas, tornou-se conhecido como oficial que entendia inimigo melhor que qualquer outro no comando japonês. E, paradoxalmente, quando decisão política de guerrear contra Estados Unidos foi tomada em 1941, contra conselhos de Yamamoto e outros oficiais sensatos, foi Yamamoto quem assumiu responsabilidade de comandar frota que executaria a guerra que ele sabia ser não vencível. Sua solução era audaciosa até insanidade. Se guerra longa, era derrota certa. Então guerra precisava ser curta. Choque inicial tão devastador que Estados Unidos aceitariam negociação antes que indústria americana atingisse produção total. 6 meses de vitórias esmagadoras criando perímetro defensivo
que custaria tanto romper que americanos desistiriam. Yamamoto supostamente disse, e frase é debatida por historiadores, mas captura sua mentalidade perfeitamente, que poderia garantir vitórias por 6 meses. Depois disso não tinha confiança alguma. 6 meses. E então projetou operação que transformaria esses 6 meses em pesadelo americano. Pearl Harbor, 7 de dezembro. 1941, ataque aéreo surpresa usando 6 porta-aviões, mais de 350 aeronaves, coordenação perfeita, execução quase impecável. 8 navios de batalha afundados ou danificados. Mais de 2.400 americanos mortos. Capacidade da frota do Pacífico destruída em 2 horas. É vitória tática brilhante, choque estratégico perfeito, exatamente o que Yamamoto planejou. Mas enquanto oficiais japoneses celebram, enquanto Tóquio comemora, Yamamoto entra em depressão. Porque ele entende imediatamente o que outros não veem. Os porta-aviões americanos não estavam em Pearl Harbor, Enterprise e Lexington. E Saratoga sobreviveram. Núcleo real do poder naval americano permanece intacto. Os tanques de combustível não foram destruídos. Docas de reparo sobreviveram. Pearl Harbor voltará a funcionar como base em meses. E pior, Estados Unidos foram despertados violentamente, unificados instantaneamente, toda a capacidade industrial mobilizada para a guerra total. Yamamoto criou o cenário exato que tentou evitar. Guerra longa contra adversário com 10 vezes capacidade produtiva. A vitória de Pearl Harbor já nasceu incompleta. Já contém semente da derrota final. 6 meses depois, junho de 1942, Midway. Yamamoto tenta corrigir erro de Pearl Harbor, tenta atrair porta-aviões americanos para a batalha decisiva, onde serão destruídos, removendo o último obstáculo para a negociação favorável. Ele comanda pessoalmente a operação, posiciona 4 porta-aviões veteranos, planeja a invasão de Midway como isca. Mas Estados Unidos, graças aos mesmos códigos decifrados que permitirão o assassinato de Yamamoto 1 ano depois, sabem de tudo. Sabem quando frota virá, sabem rota, sabem composição. Almirante Nimitz posiciona porta-aviões americanos perfeitamente para a emboscada. 4 de junho de 1942, bombardeiros de mergulho americanos destroem 4 porta-aviões japoneses em 5 minutos de fúria concentrada. Japão perde Akagi, Kaga, Soryu, Hiryu, núcleo da força de ataque que destruiu Pearl Harbor. Estados Unidos perdem Yorktown. É reversão total do equilíbrio estratégico no Pacífico em uma manhã. E acontece exatamente 6 meses após Pearl Harbor, precisamente no prazo que Yamamoto havia previsto como limite de supremacia japonesa. A profecia se cumpriu com precisão de cronômetro. Yamamoto entende que guerra está perdida a partir de Midway, mas continua lutando porque é seu dever, porque comandante não abandona enquanto nação luta, porque talvez, possivelmente, defesa hábil pode infligir custo alto suficiente para forçar negociação antes de invasão do Japão continental. Abril de 1943. Estados Unidos conquistaram Guadalcanal após 6 meses de carnificina. Estabeleceram cabeça de praia nas Salomões. Estão avançando lentamente através do Pacífico Sul. Projeções americanas indicam que guerra levará mais 2 a 3 anos, ilha por ilha, até alcançar Japão. Cada ilha custará milhares de vidas, porque japoneses lutam até morte, preferindo suicídio à rendição. E cada uma dessas defesas será planejada por Yamamoto, ou influenciada por sua doutrina estratégica. Almirante Nimitz e Edwin Layton, chefe de inteligência, avaliam situação friamente. Yamamoto é insubstituível. Nenhum outro oficial japonês tem combinação de visão estratégica, autoridade política sobre comando naval e exército, compreensão de guerra moderna e respeito universal que permite que suas ordens sejam executadas sem questionamento. Se Yamamoto planejar defesas de Marianas, Filipinas, Iwo Jima, Okinawa, cada uma dessas batalhas custará 20 a 30% mais baixas americanas
do que custaria sob comando de oficial menos competente. Multiplicado através de 30 meses de campanha, significa dezenas de milhares de vidas americanas. A matemática é brutal, mas clara. Yamamoto vivo vale divisões inteiras para a defesa japonesa. Yamamoto morto cria vácuo de liderança que Japão não pode preencher adequadamente. Eliminá-lo agora, enquanto ainda faltam anos de guerra, maximiza impacto de sua morte nas campanhas futuras. 13 de abril. Mensagem interceptada e decifrada. Itinerário completo de inspeção de Yamamoto às bases nas Salomões. Ele voará de Rabaul para Bougainville em 18 de abril, chegando às 9h45 da manhã exatamente, em bombardeiro médio Mitsubishi G4M, escoltado por 6 zeros. Rota especificada, velocidade estimada, altitude provável, tudo detalhado com precisão que beira negligência criminal de segurança. Mas Yamamoto é famoso por pontualidade obsessiva, por orgulho em cumprir horários com precisão absoluta, característica que oficiais subordinados respeitam e imitam. Americanos planejam interceptação baseada na hipótese de que Yamamoto não se atrasará nem um minuto, que chegará exatamente quando o itinerário indica. Se ele alterar horário, se voar rota diferente, se cancelar viagem, toda missão fracassa. E segredo de códigos decifrados é comprometido sem ganho algum. É aposta em característica pessoal de um homem. Fraqueza humana transformada em vulnerabilidade tática. Nimitz apresenta a opção ao secretário da Marinha e eventualmente ao presidente Roosevelt. Todos compreendem risco. Revelar que códigos foram decifrados pode prolongar guerra, custar milhares de vidas através de perda de vantagem de inteligência. Mas permitir que Yamamoto viva, planeje, comande, isso também custará milhares de vidas através de defesas mais efetivas. Roosevelt autoriza. Operation Vengeance é aprovada. A missão é impossível por padrões convencionais. 1000 quilômetros ida, 1000 quilômetros volta, através de território completamente controlado por japoneses, sobre oceano e selva onde pouso de emergência significa morte, contra alvo que estará escoltado e voando rápido. A única aeronave americana capaz de tentar é P-38 Lightning, caça bimotor com alcance estendido quando equipado com tanques descartáveis. Mas mesmo o P-38 está no limite absoluto de alcance. Não há margem para erro. Não há combustível extra para combate prolongado. Não há rota alternativa. O plano exige voar a 15 metros acima do oceano para evitar detecção por radar japonês. Manter silêncio total de rádio, porque qualquer transmissão pode ser interceptada. Navegar por cálculo e relógio, porque não há pontos de referência sobre oceano vazio. 18 P-38 são selecionados. Pilotos veteranos comandados por Major John Mitchell. Briefing é mínimo. Pilotos não sabem quem vão interceptar. Apenas que alvo é oficial. Japonês de alta patente. Decolam de Guadalcanal às 7h25 da manhã de 18 de abril. Exatamente no horário calculado para interceptar Yamamoto sobre Bougainville às 9h35, 10 minutos antes de pouso programado. O voo é tenso além de descrição. 2 horas a 15 metros acima de ondas. Velocidade constante consumindo combustível precisamente conforme calculado, sem referências visuais. Confiando absolutamente em navegação de Mitchell. Qualquer erro de 5 graus significa errar alvo por dezenas de quilômetros, significa retornar sem sucesso com combustível insuficiente. Às 9h33, costa de Bougainville aparece exatamente onde deveria estar. Mitchell sobe formação para altitude de interceptação, 2.000 metros. Vigias escaneiam céu procurando alvos. Às 9h34, 2 bombardeiros G4M são avistados. Exatamente no horário, exatamente na altitude, exatamente na rota prevista. Yamamoto é pontual até morte. Escolta de 6 zeros, está ligeiramente acima e atrás dos bombardeiros. Posição defensiva padrão. Mitchell divide força. 12 P-38 sobem para engajar zeros e criar distração. 6 mergulham para bombardeiros.
Capitão Thomas Lanfire e Tenente Rex Barber lideram ataque aos G4M. Zeros detectam ameaça. Mergulham para interceptar, mas P-38 são mais rápidos em mergulho. Lanfire alcança primeiro bombardeiro, dispara rajadas de 800 metros, projéteis calibre 50 e canhão de 20 mm despedaçando asa direita. G4M entra em parafuso, cai em selva abaixo. Barber ataca. Segundo bombardeiro, metralhadoras rugindo, destruindo o motor esquerdo. Fogo se espalha. Segundo G4M, tenta pouso de emergência forçado. Atinge árvores. Explode. Combate dura menos de 2 minutos. Zeros tentam perseguir P-38, mas americanos mergulham para altitude baixa. Usam velocidade superior para escapar. Mitchell reagrupa a formação, verifica combustível, ordena retorno imediato. 2 P-38 foram danificados por Zeros, mas conseguem voar. Retorno é igualmente tenso, combustível, diminuindo para níveis críticos, mas todos 16 P-38 sobreviventes alcançam Guadalcanal. Patrulhas japonesas encontram destroços horas depois. Primeiro bombardeiro abatido continha oficiais de Estado-Maior menos importantes. Segundo bombardeiro, aquele que Barber destruiu, continha Yamamoto. Corpo é encontrado ainda sentado, segurando katana, morto instantaneamente por projéteis calibre 50 que perfuraram torso. Para japoneses, é perda devastadora simbolizada perfeitamente pela imagem de Yamamoto morto, mas ainda segurando espada de samurai, guerreiro até fim. Para americanos, é confirmação de sucesso, mas também início de ansiedade. Comando japonês investigará como a emboscada foi possível, questionará se houve vazamento de segurança, considerará a possibilidade de códigos comprometidos. Se japoneses mudarem códigos, vantagem de inteligência é perdida. Dias de espera enquanto analistas monitoram transmissões japonesas. E então, padrão emerge. Japão não muda códigos. Comando. Japonês atribui emboscada a vazamento humano, talvez espião em Rabaul, possivelmente traidor entre pessoal que conhecia itinerário. A possibilidade de códigos decifrados é considerada, mas descartada porque parece improvável demais. Americanos respiram coletivamente. Segredo sobreviveu. Vantagem de inteligência permanece intacta até final da guerra, contribuindo para vitórias em Filipinas, permitindo interceptação de comboios, facilitando o planejamento de bombardeios estratégicos. Mas impacto real da morte de Yamamoto é mais sutil e se revela através de meses seguintes. Comando japonês fragmenta. Decisões tornam-se defensivas, reativas ao invés de proativas. Coordenação entre Marinha e Exército, sempre problemática, mas gerenciada por Yamamoto através de autoridade pessoal, deteriora completamente. Sem Yamamoto para forçar cooperação, ramos militares japoneses lutam guerras paralelas, desperdiçando recursos, duplicando esforços, falhando em criar defesas unificadas. Quando americanos atacam Tarawa em novembro de 1943, defesa é feroz taticamente, mas não há coordenação estratégica com bases próximas. Quando Marshall Islands são invadidas em janeiro de 1944, guarnições lutam isoladamente sem suporte naval adequado, porque não há comandante com autoridade para realocar recursos sem aprovação de Tóquio. Marianas, em junho de 1944, são defendidas heroicamente, mas perda de Saipan abre caminho para B-29 bombardear em Japão, porque não havia plano de contingência efetivo, algo que Yamamoto teria desenvolvido. Filipinas, em outubro de 1944, são teatro de Batalha do Golfo de Leyte, maior batalha naval da história, onde Marinha japonesa comete últimas forças em ataque descoordenado, que falha parcialmente por falta de comando unificado que Yamamoto teria imposto. Historiadores militares debatem quanto diferença Yamamoto vivo teria feito. Alguns argumentam que em abril de 1943, destino do Japão já estava selado, que superioridade industrial americana era tão esmagadora que nenhum comandante,
não importa quão brilhante, poderia mudar resultado final. Outros apontam para estatísticas de baixas em batalhas após morte de Yamamoto, notando que defesas japonesas, embora ferozes, foram menos eficientes estrategicamente do que poderiam ser sob comando unificado, competente. Estimativas conservadoras sugerem que baixas americanas teriam sido 20 a 30% maiores em campanhas de 1944 e 1945 se Yamamoto estivesse vivo para planejar defesas. Aplicado sobre Iwo Jima, onde 7.000 americanos morreram, sobre Okinawa, onde 12.000 morreram, sobre campanhas nas Filipinas, onde milhares morreram, a matemática sugere que morte de Yamamoto salvou talvez 1.000 a 5.000 vidas americanas através de defesas japonesas menos efetivas, menos coordenadas, menos letais do que seriam sob seu comando. Não é número preciso, é estimativa baseada em análise contrafactual, mas captura impacto de perder comandante, cujas habilidades eram genuinamente insubstituíveis. Há também efeito psicológico inestimável. Militares japoneses idolatravam Yamamoto, não apenas por vitórias, mas por integridade, por aceitar responsabilidade, por liderar de frente. Sua morte foi choque moral, que nunca foi completamente superado. Tropas japonesas em 1944 e 1945 lutam com coragem desesperada, mas sem esperança estratégica de vitória, sabendo que estão apenas atrasando o inevitável. Parte dessa desesperança vem de perder líder que representava possibilidade, não importa quão remota, de resistência efetiva. Sem Yamamoto, guerra torna-se sobrevivência até aniquilação. Não luta por objetivo alcançável. É diferença sutil, mas real entre tropas que acreditam que comando, sabe o que está fazendo, e tropas que suspeitam que estão sendo sacrificadas sem propósito estratégico. A Operation Vengeance permanece única na história militar moderna, como assassinato direcionado de comandante inimigo específico através de operação militar de longo alcance. Não foi primeiro assassinato em guerra, mas foi primeiro planejado, executado e bem-sucedido com risco calculado de comprometer vantagem estratégica de inteligência. Foi aposta que a autoridade americana fez conscientemente, pesando o custo potencial de perder códigos decifrados contra benefício de remover cérebro estratégico inimigo. E a aposta foi vencedora, é claro, em retrospectiva. Japão não mudou códigos e morreu sem comandante, capaz de substituir Yamamoto adequadamente. Mas em abril de 1943, resultado não era garantido. Roosevelt e Nimitz apostaram que característica pessoal de Yamamoto, pontualidade obsessiva, seria mais forte que prudência de segurança. Apostaram que comando japonês não suspeitaria de códigos comprometidos. Apostaram que pilotos de P-38 conseguiriam missão impossível de voar 1.000 quilômetros, interceptar alvo movendo rápido e retornar com combustível contado ao limite. Todas essas apostas tinham que funcionar simultaneamente para missão ser sucesso. Uma falha e custo seria estratégico, não apenas tático. A ironia final da história de Yamamoto é que homem que previu derrota do Japão, que alertou contra a guerra com Estados Unidos, que entendia limitações industriais japonesas melhor que qualquer outro oficial, foi morto por manifestação exata dessa superioridade americana que ele temia. Códigos decifrados através de capacidade criptográfica que Japão não podia igualar. P-38. Lightning com alcance que nenhum caça japonês possuía. Coordenação de inteligência e operações que funcionou perfeitamente através de milhares de quilômetros. Decisão de arriscar vantagem estratégica de longo prazo para ganho de curto prazo. Tipo de aposta que apenas nação com recursos abundantes pode fazer. Yamamoto foi morto por sistema que ele entendia seria imbatível em guerra longa. É tragédia pessoal para homem que tentou evitar guerra. Aceitou responsabilidade quando guerra foi decidida politicamente, e morreu, executando o dever que sabia ser impossível de completar com sucesso. E você, o que acha? Valeu a pena arriscar maior segredo de inteligência da guerra para matar um homem?
Se Yamamoto estivesse vivo planejando defesa de Okinawa, coordenando resistência final em invasão potencial do Japão, quantas vidas a mais teriam sido perdidas? É pergunta sem resposta definitiva, mas que captura dilema central de comando em guerra moderna. Às vezes, decisão mais importante não é qual batalha lutar, mas qual inimigo remover antes que batalhas comecem. Se esse tipo de análise te interessa, se quer entender como guerras reais são decididas por escolhas estratégicas que pesam vidas contra vantagem, inscreva-se agora. Estamos trabalhando para chegar a 1000 inscritos, e seu apoio faz toda a diferença para continuarmos trazendo histórias como essa. Porque a história de Isoroku Yamamoto não é apenas sobre assassinato de comandante inimigo. É sobre paradoxo de homem que entendeu que guerra estava perdida, mas lutou brilhantemente mesmo assim. Sobre decisão de arriscar tudo para matar pessoa que era insubstituível. Sobre como às vezes, em guerra, remover cérebro certo vale mais que vencer 1000 batalhas. E é sobre fato de que Yamamoto, homem que previu própria derrota e derrota de nação, foi provado certo por morte que exemplificou exatamente superioridade que ele alertou ser invencível.